Salve, salve, minha gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao UFSB na TV, um programa semanal sobre arte, ciência e comunidades, produzido pelos cursos de Artes e Comunicação da Universidade Federal do Sul da Bahia. Porto Seguro é uma cidade musical. Quem mora ou passeia por aqui sabe que nas barracas de praia ou nos barzinhos à noite não é difícil de ouvir música ao vivo da melhor qualidade, de lambada ao chorinho, do forró à MPB. Mas hoje nós vamos falar de um projeto musical um tanto diferente, que alia cinema com música, trazendo para a cena artística da cidade música experimental de vanguarda. Vamos saber mais? UFSB na TV. Reverbera. É assim que chama este projeto da UFSB, que desde 2018 realiza uma proposta que remete à época do cinema mudo, sonorizar filmes em tempo real. Ali no nascedouro do cinema, muitas vezes os filmes eram acompanhados por orquestras que tocavam trilhas sonoras ao vivo nas salas de exibição, pontuando momentos dramáticos para os espectadores. Em Porto Seguro, o Reverbera tem aliado esta prática tão antiga com a tradição da música de vanguarda do século XX, a livre improvisação musical. Aqui, a escuta atenta e a experimentação são a regra do jogo. Uma prática que surgiu para quebrar os cânones da música erudita e viabilizar uma musicalidade mais próxima das sonoridades da vida cotidiana. O projeto já se apresentou em Arraial da Ajuda, Trancoso, Santa Cruz Cabralha e recentemente estreou no Centro de Cultura de Porto Seguro. Vamos conhecer mais sobre o Reverbera com a professora Ariane Stolfi, idealizadora e coordenadora do projeto, e Gabriele Giarola, estudante do curso de Som, Imagem e Movimento. Ariane é arquiteta, designer, programadora e musicista, transitando por várias linguagens e disciplinas. É mestre em Arquitetura e Designer pela Universidade de São Paulo e doutora em Sonologia pelo Departamento de Música da mesma universidade. Atualmente, é professora do Centro de Formação em Artes e Comunicação da UFSB. Gabriele é profissional do audiovisual com experiência em som direto, direção de fotografia e trilha sonora. Atua como musicista do projeto Reverbera. Sejam bem-vindas, Ariane, Gabriele. Muito bom ter vocês aqui conosco para falar do Reverbera, que é um projeto tão bonito. Eu, particularmente, fico sempre encantada quando acompanho uma apresentação de vocês. Ariane, fala um pouco para a gente da história desse projeto, porque ele começou como um componente dos cursos de artes, agora ele já está seguindo outros passos, né, fazendo produções audiovisuais, autorais. Conta um pouco esse percurso para a gente. Primeiro, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui, né? Muito legal esse programa, né? Ter a visibilidade, dar visibilidade para o UFSB na TV. O Reverbera, ele começou mesmo, como você falou, como um componente curricular. Então, é oficinas de criação sonora. Ele foi oferecido a primeira vez, logo quando eu cheguei aqui em 2018, uma turma de 3 alunos. E a minha ideia era trabalhar com improvisação livre, né? E aí eu comecei a ensaiar, e aí a gente via que faltava alguma coisa para dar uma guia, assim, para os estudantes, que eles estavam um pouco perdidos. E aí a gente começou a trabalhar com os filmes. E aí vieram outros estudantes curiosos que nem estavam na turma se matricular, começaram a participar junto para participar das práticas, né? E a professora Juliana Gontijo, na época, ela fazia parte do Imagina. Ela falou, por que vocês não fazem uma apresentação e tal, não sei o quê, como... Foi um trabalho de conclusão do curso, né, do componente. O Imagina era um outro projeto da UFSB, não é que isso? A Imagina, que é o circuito de audiovisual permanente, né, que eles fazem um circuito de exibição de filmes e tal. E aí a gente adorou a ideia, assim, né, e procurou fazer uma apresentação. Organizou a nossa primeira apresentação, foi no Arraial, no Santo Antônio. E aí, desde então, eu procurei formalizar ele como projeto de extensão. Primeiro ele era vinculado ao Imagina, agora ele não é mais, né. A gente parou durante a pandemia, depois da pandemia retomamos.
E a gente teve esse privilégio de ganhar a Paulo Gustavo, né, que é essa lei de incentivo, como laboratório de produção audiovisual para a web. Isso permitiu que a gente não só comprasse equipamento, mas também produzisse os nossos próprios filmes, que já era uma vontade, né, de fazer, porque a gente trabalha com os filmes mudos, principalmente por questão de direitos autorais. Né? Então, a gente procurar filmes que são dos anos 20 e tal, que não vão ter problemas, né? A gente pode sonorizar à vontade, a gente pode produzir esse material, colocar na web, né? Sem ter que ter problemas de pagar direitos para terceiros, enfim. E agora a gente tem os nossos próprios materiais para trabalhar em cima. Foi muito legal esse processo. Mas vocês sonorizaram já muitos filmes importantes para a história do cinema mudo, né? Você poderia falar alguns desses cineastas que vocês fizeram? A gente fez do Buñuel, a gente fez da Maya Deren, fez do Jorge Méliès, os filmes do Edison, né, do Thomas Edison, no começo da carreira. A gente fez muitos filmes experimentais também. Chegou a trabalhar com Norman McLaren, a Marielle Bucci, enfim, tem toda o Marcel Duchamp. E a gente tem uma pesquisa, né, que a gente vai constantemente ensaiando em cima de um filme, e falar, esse é legal, esse não deu certo, esse deu certo, né? Enfim, tem uns filmes clássicos que a gente já trabalhou em cima, assim, ao longo desse tempo todo. E como é esse processo criativo, Ariane? Porque vocês têm esse conceito da improvisação livre musical. O que é isso? Explica para quem não conhece o que é a improvisação livre musical e como é esse processo de criação de vocês com a improvisação em cima dos filmes. A improvisação livre é bem diferente da prática de música tradicional, né? Então, o musicista tradicional, ele vai ensaiar para ele chegar numa precisão absoluta daquela música, né? Então, às vezes, ele vai repetir muitas vezes a mesma coisa para garantir que está tudo certo, no lugar certo, na hora certa. A improvisação livre, cada vez que a gente toca, é diferente. Cada vez vai ser uma música diferente, cada vez é uma sensação diferente. E o que a gente ensaia, na verdade, é para a gente ter um processo de escuta, a gente conseguir ter coletivamente, conseguir meio que moldando os fluxos, né, de sonoros, né? Então, a improvisação ela é muito mais uma questão de prática, de escuta, do que precisão instrumental, né? Então, a gente não trabalha, por exemplo, o conceito de nota, o conceito de escala, tudo isso não importa muito pra gente, né? O que importa mesmo é a gente conseguir agir como um coletivo, se escutando e respondendo um com relação ao outro e, no caso, respondendo aos filmes também, né? Então, porque às vezes tem um clima mais, né? Um clima de terror, ou um clima de ação, ou então uma hora de relaxamento, né? Então, o filme acaba ajudando a guiar um pouco esses momentos, né? E também o filme é uma coisa que dá uma coisa mais palatável para o público. Porque a improvisação livre é uma música difícil de escutar, né? Para quem está acostumado com música popular, enfim, não tem uma cena, né, de música experimental aqui muito forte. Quando junta com o filme, as pessoas, né, elas não percebem a estranheza tanto do som, vira uma coisa junto, assim, e acaba dando, né, como se fosse uma atmosfera, né? Uma atmosfera diferente, assim, né? Então, eu acho que para o público o filme é mais importante até do que para a gente, que é músico. Sim. E Gabriele, conta pra gente, como tem sido o seu processo assim, de estudante, tanto do som como do visual e musicista, né? O que você está experienciando e aprendendo, fazendo parte do Reverbera? Bom, Joana, obrigada pelo convite, primeiramente. Para mim é muito gratificante, porque eu fiz parte do projeto, eu fui uma dessas intrusas, né? Do que a professora falou no início da entrevista sobre entrar, né, não estar no componente, mas mesmo assim estar participando do projeto depois da pandemia, né, que surgiu, que voltou. Eu ouvi dizer, né, que ia voltar e falei com a professora, não foi? E quis participar de qualquer jeito, porque é um lugar que eu me sinto muito livre, sabe? Eu me sinto livre para criar, para fazer som, para fazer barulho, e eu me sinto muito instrumentista quando eu entro naquela sala e vejo vários instrumentos na mesa, instrumentos que eu nunca tive contato, que eu talvez não teria se não estivesse participando do projeto como esse. E também poder usar uma garrafa PET como instrumento, para mim é revolucionário, porque eu vim de uma ideia que é isso, a música deveria ser desse jeito, né, que deveria cumprir ordens de escalas, de campo harmônico, mas quando a gente está livre para experimentar, é muito bom, porque de fato a gente transcende, né, na criação. E nesse projeto em específico eu também
fiz parte da gravação, né, dos vídeos que a gente apresentou de Cinegrafias da Costa e também participei como atriz, né, performer nos projetos. Isso para mim foi muito legal, porque me fez bem, me fez confirmar a multiartista que eu sou, sabe? Poder experimentar também a parte visual e poder sonorizar os vídeos que eu fiz também ali junto com a equipe do Reverbera, foi muito gratificante, muito Você bom. canta, toca percussão, quais são as tuas participações sonoras Eu canto, né? Na verdade, não muito tradicional. Às vezes uso a voz de uma forma não tradicional, né? Com vários sons que a gente não está acostumada a ouvir ou fazer. E é muito legal também porque é um ambiente que eu experimento esses sons, né? Aprendi muito com a professora, inclusive, a experimentar os sons da voz, com a boca e das formas que eu posso utilizar. Eu também toco percussão e também faço um trabalho com instrumentos de sopro, como a ocarina, por exemplo, que é um instrumento totalmente novo para mim, que eu nunca tinha tocado. E eu vivi um tempo achando que eu não era do sopro, que eu não servia para fazer sopro, mas a ocarina, por exemplo, mostrou outro mundo para mim, que eu realmente me interesso por fazer sopro. Mas é como eu disse, eu toco o que tiver na minha frente, às vezes eu toco uma garrafa PET, eu toco, pego um instrumento que a gente toca de uma forma e toco de uma outra forma totalmente diferente, sabe? Tento explorar ali a sonoridade do que eu posso, do que tiver, por conta dessa liberdade mesmo de explorar a sonoridade. É isso que é muito legal, de fato. Certo. E hoje a gente vai exibir aqui, após a entrevista, o Cinegrafias da Costa 1. Fala pra gente um pouco o que é a proposta desse filme, Ariane. Então, na verdade, esse projeto seria uma série de filmes, vamos dizer assim, né? A gente fez um banco de dados com 200 filmes e a gente tem um algoritmo que programa para cada vez tocar numa ordem diferente. Então, a gente pode escolher qual a duração e, né, assim, por exemplo, 40 filmes, 60 filmes, 30 filmes. E ele gera uma ordem aleatória. Então, a gente nunca vai saber qual é o filme exato que a gente vai tocar. A gente conhece os filmes, mas quando a gente vai... A ordem que eles vão vir é uma surpresa. Então, no Centro de Cultura, a gente apresentou 2, né? E a ideia é que cada vez que a gente apresenta, a gente vai apresentar um diferente. E esses filmes foram todos produzidos aqui, né? Sobre a Costa do Descobrimento, por cineastas daqui, que é o Davidson, o Choque, o Eric Vinícius, a Gabi, que está aqui, e a Júlia Rangel. Então foram imagens produzidas por vocês montaram e vocês inserem esses filmes no algoritmo para que o algoritmo apresente para vocês na hora qual que vocês vão sonorizar. Isso. São filmes, todos os filmes têm 15 segundos, essa aqui o comum entre eles, todos que eles têm 15 segundos e eles têm algum tipo de movimento. Né? Então tem algumas coisas que são imagens mais bonitas, mais tranquilas, tem algumas que são mais, né, de lixo, né, de coisas assim. Tem alguns que são dos dançarinos, que fica a Mila Mogui e o Robson Vieira, que eles cederam, né, um ensaio deles para a gente filmar. E essas imagens elas estão intercaladas numa ordem que a gente nunca vai saber antes de tocar. A gente, na hora, né, a gente vai reagir a elas de uma maneira diferente. Então, ali no Centro de Cultura que vocês apresentaram, foi novidade para vocês aquela ordem que apareceu ali? Foi novidade. Ah, que legal. Os dois. E aí, né, assim, pra gente foi uma novidade também tocar com aquela tela gigantesca, enorme, né, enfim, foi muito legal. Uma experiência muito, muito marcante pra gente. Tá bom. Então, muito obrigada pela presença de vocês, por essa partilha. Vamos assistir o Cinegrafias da Costa 1, feito pelo Reverbera. Muito obrigada.
O FSB na TV de hoje termina por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e até a próxima. Cultura, arte, música, informação. Alto astral, sorrisos, interação. Viaje, revele vivos encantos da nossa terra. No turistando, passeando com diferenciado. Guto Johnny se divertindo, fique por dentro do que acontece na região. Tem formiga show e a hora do baianão. Se papo é comer bem, vamos além da mesa com Alex e Gregory. O melhor do cinema na telinha. Tem projeto e projeções com cine, turismo, agronegócios na região. E muito mais no Abrolhos Rural. Informação na hora certa. Toda semana tem o Porto Jornal com a Luciana Bittencourt. Interação, descontração e diversão no happy hour de informação com Fábio Del Porto e Thiago Marcial no Porto. Agora. Os melhores jogos da Bundesliga, o Jornal da Cultura e o Roda Viva. Tem muito agito, inovação, todo dia, toda hora pra você se ver. A TV por é da nossa terra e tem a cara da nossa gente. A TV por é da nossa terra e tem a cara da nossa gente.